queria, na verdade, aqui com o senhor conversar um pouco sobre a arte como sistema, né? E quanto esse sistema arte, no Brasil, ele pode ser, se ele pode ter algumas características específicas por conta do espaço que ele acontece, né? Do local, como ambiente, essa geografia, né? Essas referências, essas estruturas sociais, como elas também podem influenciar esse sistema aqui no Brasil, nos artistas brasileiros, por exemplo. Então, para isso, eu queria primeiro que o senhor falasse um pouco sobre arte enquanto sistema. Eu tenho defendido o ponto de vista de que a arte é um tipo de conhecimento. Ou seja, o que eu estou chamando de tipo de conhecimento é a maneira como você encara um objeto na intenção de conhecê-lo, elaborar e etc. Então, tipo de conhecimento. Os principais tipos são filosofia, ciência, arte e também um pouco da parte mais humana, que as pessoas não costumam considerar, que são afetividade, tolerância, essas coisas humanas, mais humanas. E também o que a gente poderia chamar de filosofia da religião. Isso eu colocaria em filosofia. Então são meios, são maneiras de se olhar o mundo, de se descrever e tentar entender esse mundo. As formas de conhecimento não são tipos, se refere a como o cérebro processa esse conhecimento, como ele chega a esse conhecimento por meio de processos internos cerebrais, por exemplo. Discursivo, tácito, intuitivo. Isso são formas, não são tipos. São características bem humanas da espécie humana. Bem, nesse sentido, a arte como um tipo de conhecimento é um sistema. É um sistema basicamente formado por signos de uma certa natureza. São signos estéticos. É difícil classificá-los como ideais ou como reais. Me parece que esses signos estéticos são signos mais valorativos do que outra coisa qualquer. Nesse sentido, existe uma aproximação entre arte, estética e axiologia, que é a teoria dos valores. Bem, eu estou seguindo aqui uma concepção prussiana de Charles Sanders Peirce, que acreditava que fazer de um cientista, fazer sério de um cientista, ocorre quando esse cientista percebe o mundo, a natureza, e se encanta por esse mundo e essa natureza. Ele se apaixona por esse mundo. Isso é estética. Esse maravilhamento com o mundo. E aí, dada essa paixão que ele sente pelo mundo, esse amor pelo mundo, ele tem que desenvolver uma atitude compatível com esse amor. Isso é ética. E a partir do momento que você toma consciência dessa questão estética, dessa questão ética, aí você está preparado para conhecer. Aí é que entra a racionalidade, tudo direitinho. Então, dentro dessa concepção, os tipos de conhecimento geram sistemas de signo na nossa cabeça. Sistemas que percorrem várias escalas hierárquicas cerebrais. Por exemplo, existe um sistema de signos relativos somente à descrição de fenômenos. Existem sistemas de signos relativos a tentativas empíricas e pragmáticas de elaboração de dados sobre os fenômenos. Existe toda uma parte que dimensiona observação, experimentos com dados desses fenômenos. O núcleo desse processo todo gera, na cabeça do cientista, no caso, um sistema sempre notável, que é formado basicamente de ideias, de conceitos. E esses conceitos são conectados entre si, como em todo sistema, são bem conectados entre si, com coesão lógica e com coerência lógica.
Então, nesse processo que você encontra, por exemplo, o domínio dos sistemas teóricos, as teorias. As teorias são representações de mundo cígnicas que têm como pretensão explicar e descrever aspectos objetivos da realidade. O que é uma tese objetivista, realista e tal. Esse fato dele ser coeso e coerente, no caso de uma obra de arte, quando ela busca o contrário disso, né? Quando ela tenta ser caótica, incoerente, ela está buscando um novo evento, uma nova forma de estabelecer as conexões lógicas. Sim. Na verdade, o que ela está fazendo é um experimento em que, criando essa incoerência, ela enaltece o reconhecimento, a identificação de certas conexões importantes dentro do sistema que foram destruídas e chamaram a atenção por causa disso, levando a uma conclusão que aparece logo desde de cara. A arte, diferentemente da ciência, não estuda a realidade. Ela estuda realidades possíveis. Então, geralmente, o trabalho do artista consiste, em alguns casos, de representar a realidade como ela lhe parece. E, em outros casos, buscar alternativas para isso. Então, a obra de arte... As camadas ficcionais começam a se estabelecer? Sim. Mas isso pode ser feito sem apelamento à ficção, por meio da percepção, por exemplo. Então, quando artistas apresentam certos estudos, como é o caso de Monet, a pintura daquelas plantas no lago, a questão do monte de feno, na luz do sol, ele estudava alternativas, como essas coisas podem se manifestar. Então, ele ficava pintando o mesmo motivo. A mesma coisa acontece, por exemplo, na fase azul de Picasso, essas fases que os artistas apresentam, o realismo numa hora, essas estilizações dadas pela fase azul e tal, o velho guitarrista, uma pintura famosa. Esses são estudos de possíveis estados da realidade ou da natureza. A arte trabalha esses possíveis. Aí alguém poderia chegar e dizer que é um trabalho sem muita importância, interessa a gente a realidade, não que ela poderia ser. Mas isso é um engano, porque do ponto de vista evolutivo, o sistema complexo tem que ter a capacidade de representar um mundo e a capacidade de continuar representando se esse mundo mudar. Então ele tem que estar preparado para as alternativas, impossível. Senão ele deixa de existir também. Senão ele deixa de existir. Quer dizer que, nesse sentido, eu acho que tanto a ciência quanto a filosofia, quanto a arte, qualquer tipo de conhecimento e forma de conhecimento, tem como objetivo fundamental manter a espécie humana viva. Não necessariamente viva biologicamente, mas mais do que isso, mantê-la nessas dimensões mais abstratas, mais complexas, que o ser humano consegue perceber. Nesse sentido, é possível, não sei se é, mas responder a pergunta, onde a arte acontece? Onde o evento arte, na sua unicidade, na sua grandiosidade, onde ele está? Ele está na percepção, ele está na obra? Ele está, antes de mais nada, está difuso na própria natureza, como um todo. E ele aparece no Criador e aparece na obra. Um criador só consegue criar algo estético na medida em que ele próprio tem estética mesmo. Ninguém faz algo estético sem ter essa estética em si. O papel do artista, muitas vezes, ele pega um conhecimento novo, por exemplo, científico, e ele não entende aquilo como o cientista entende, mas ele tenta fazer representações, muitas vezes ficcionais. Então ele faz antecipações nesse sentido. E muitas vezes ele interpreta corretamente o que está acontecendo. Isso é o problema das ficções. No caso um exemplo famoso, todo mundo cita isso, no caso da ficção científica, autores como Wells, como Verne,
e outros fizeram previsões que se verificaram no desenvolvimento da ciência. Ou seja, na época deles eram ficções, e que foram elevadas ao status de modelo teórico pela própria ciência. Ou seja, se Verne fala no reator atômico, no submarino, como no caso do Nautilus, no futuro inventaram um submarino nuclear que funciona direitinho e tal. Então, coisas que eram fictícias numa certa época tornaram-se reais, científicas em outra época. Existe esse caminho. Então, a grande questão é essa. Então, nesse caso, existe dois grupos de ficção. Um que é não eficiente no sentido de ser qualquer coisa, e outro que é eficiente no sentido de representar bem a realidade. Ou existe uma coisa, um contínuo só, onde quando você cria uma ficção aparentemente gratuita, ela já tem compromisso com a realidade e pode se aproximar da realidade mais e mais. Então, são questões que a serem discutidas. São questões, para mim, sempre muito interessantes. O senhor acha que a arte e a política, elas estão no mesmo... a arte também é uma manifestação política? Por uma questão de facilitar ou de permitir interações com o ambiente, sobrevivência, se for isso. Para ser isso, tem que ter características de sistema aberto. Que todo sistema, ontologicamente, tende a ser aberto. Qualquer sistema fechado leva à morte. Ideologias muitas vezes se comportam dessa maneira. Então, quando entra uma componente ideológica muito forte no processo político, pode haver uma distorção do nível. Aí deixa de ser eficiente. Essa política deixa de ser eficiente. E, para mim, sistemicamente falando e objetivamente falando, estética é uma organização coerente. É um parâmetro sistêmico logo acima do parâmetro organização. Quando a organização do mundo se torna eficiente, se torna ótima, o nosso cérebro lê isso como estética. Se você vê um processo, então, celular, de convivência celular, por exemplo, levando a um processo de simbiose bem sucedido, você se maravilha com a beleza desse processo, dessa solução evolutiva, isso é estético. Acho que você percebe a eficiência daquilo, a otimização daquele processo. Porque a natureza e a biologia têm outras soluções não tão elegantes assim. Então, tudo aquilo que lhe parecer eficiente, mesmo que seja somente espacial e temporalmente, é estético. Isso é a minha crença. Eu acredito, portanto, já que eu sou um objetivista realista, eu acredito que estética tem uma raiz objetiva. Não estou querendo dizer que um pássaro, quando seleciona outro pássaro pela beleza das penas, eu estou querendo dizer não é que ele faça isso porque acha o outro bonito. Ele seleciona isso porque ele vê no outro uma eficiência genética. Ou seja, a beleza dele para o pássaro, para a fêmea, no caso que escolhe, é um signo de eficácia genética, gene bom, gene saudável. Mas seja isso ou não, o que importa é que quando a natureza, independente de nós, de consciência humana, de valores, quando ela se organiza bem otimizada, processos finos, e a maioria da natureza é assim, é estética, é a origem objetiva da estética. Então, nesse sentido, eu acho que um sistema teórico ou prático, de natureza política e outras naturezas, bem construído, bem elaborado, bem vivido, claro que ele tem um caráter estético muito forte. Então, a arte pode aparecer, assim. Existem exemplos. Em literatura tem muita coisa notável nesse sentido. Aquele conto de Sartre, O Muro. Ele conta impressionantemente político e estético. Agora,
vezes o resultado da obra pode ser menos de maravilhamento e mais de caos, né? De confusão. Talvez pelo ineditismo daquilo que a gente está vendo, né? Pela nosso despreparo em lidar com aquela novidade. Agora, você imagina que essa transgressão ela também pode ser caótica? Imagino que isso esteja completamente imerso numa sala branca onde não se vê nada e ao mesmo tempo aquilo é tudo. A arte também pode ser para a morte? Pode. Pode sim. Isso é um pouco relativo, mas pode. Por exemplo, eu estava falando que estética seria uma organização coerente. O mundo não é necessariamente coerente o tempo todo, nós sabemos disso. O mundo mesmo costuma ser altamente complexo, cheio de fontes de não linearidade evolutiva, com produção, entre outras coisas, de caos. Claro que quando você vê um processo caótico em andamento, ele pode te incomodar, em termos de, mas que bagunça. Mas quando você pega essa sucessão de signos fenomênicos e trata formalmente, criando espaços de estados, por exemplo, o espaço de estado parece muitas vezes um objeto altamente estético, embora complexo, que é o atrator caótico, e que conta a história evolutiva daquela confusão que você está imerso. Do ponto de vista informacional, se o mundo está organizado de uma certa maneira e subitamente ele começa a ficar caótico, começa a sofrer distorções e tal, isso pode ser arte no sentido de, primeiro, uma nova possibilidade está surgindo. E a arte está conseguindo representar isso, exprimir isso. Segundo, é bom conhecer esse conjunto de novas diferenças, de novas informações. Mesmo que o indivíduo diga que minha cabeça não está conseguindo lidar com isso. Mas é bom saber que isso existe. E terceiro, isso eu acredito também, que se você acompanhar esse processo, transição da organização elevada para um processo de turbilhão, de caos, súbito controle e regressão da entropia e reorganização ocorrendo de novo nível estético, um Avalon, se você conseguir representar a coisa assim, você vai poder entender que a natureza tem os seus acertos complexos. Por exemplo, um sistema da natureza em evolução. Ele vem sofrendo transformações, crises, estímulos ambientais. Subitamente ele chega no impasse. Ou você acerta o caminho evolutivo ou você morre. Se ele der sorte, se ele tiver autonomia para isso e tal, ele escolhe o caminho melhor e sobrevive num nível mais elevado de organização. Esse é o lado otimista da coisa. Do ponto de vista lógico e semiótico, escolher o caminho melhor dentre várias alternativas, dentre várias soluções, é uma abdução, no sentido de Peirce. Um tipo de lógica. Nesse sentido, objetivamente falando, a natureza tem a sua lógica. A natureza tem uma lógica. É difícil você encontrar nela processos dedutivos, por exemplo. Você encontra mais processos indutivos, especiação e coisas assim. E também encontra muitos processos abdutivos, que são essas escolhas de alternativas do ponto de vista da evolução, para onde o sistema vai. Ele tende a escolher o que pode garantir a permanência dele. Ele pode errar, mas ele tende a isso. Então, quando você encontra uma desarmonia ambiental, quando você encontra uma crise, caos, essa dissolução aparente, você pode aprender muita coisa sobre o sistema e a natureza, sobre o que significa a não estética. É bom você saber o que é isso. Agora, inegavelmente, se você bobear, isso te arrasta para a morte. Isso que você falou do quarto branco, sem diferença nenhuma, sem informação nenhuma.
onde o indivíduo perde a noção de espaço, de tempo, confunde as memórias todas e tal. Isso é altamente destrutivo. Instrumento de tortura. Né? Se você também pega um ser humano dito normal e você trata esse ser humano de tal forma a confundi-lo, a negar a ele o alimento mental que ele precisa, o alimento valorativo, etc. Se você nega esse camarada, ele tende a sofrer um processo de colapso interno na forma de um tipo de caos. Isso mata, cara. Você pode matar uma pessoa com ela biologicamente viva. Desvalor mata. Eu não sei se isso é político ou não, o que isso é. Eu só sei que, do ponto de vista da evolução, ou os sistemas, isso é muito bipolar, mas ou os sistemas tendem à agonia, ou os sistemas tendem ao prazer. Ou os sistemas são agônicos, ou os sistemas são hedônicos. Não existe nenhum sistema hedônico puramente hedônico, ele tem sempre um tracinho de agonia. Assim como não existem sistemas agônicos completamente agônicos, eles têm um pouquinho também de prazer. Mas deve haver uma região de equilíbrio ou de otimização. Eu acredito que essa região seja uma onde o prazer leve vantagem sobre o desprazer. Mas também não pode ter vantagem total, porque senão o prazer total, a ilusão de prazer total, é você se desamarrar de todas as restrições. E se você se desamarra das restrições, ou seja, das formas de agonia, você perde sentido. Você não está em lugar nenhum. Então, por exemplo, você deve tratar o seu filho com o maior grau de liberdade que ele puder lhe dar, ajudá-lo, dar autonomia para ele e tal. Agora, você não pode deixar o Deus dará. Parte do jogo você tem que gerenciar, tem que orientar, tem que procurar demarcar, com cuidado, mas vai ter que demarcar. Porque você vai notar que o seu filho precisa disso. Que o fato dele ser atirado ao mundo dá muita insegurança para ele. Então, diante dessas conclusões, a gente chega por exemplo, é possível construir uma obra de arte educacional que exprima o valor de uma pessoa e o desvalor dela. Um processo de biofilia e processo de necrofilia. E o nosso cérebro é assim, a nossa psique é assim. Tem as duas polaridades. Você tem que aprender a controlar um polo negativo, que seria esse da necrofilia, e exaltar o da vida. Claro que alguém pode perguntar por quê e para quê. Por que vale a pena viver? Talvez não devêssemos buscar uma forma, e se a arte não pode, inclusive, ajudar nisso, a observar, ao olhar ou a lidar com essa necrofilia de uma maneira menos negativa. Um líder hedônico sabe dosar essa agonia necessária. Ou ele não seria o líder. Não haveria espaço para ele ser tornado líder. Ele precisa de dar ordens de vez em quando, demarcar limite. Mas é possível fazer isso sem destruir o indivíduo, sem desvalorizar o indivíduo. Mas aquela terrível pergunta do por que vale a pena então viver, existir? No nível humano não há uma resposta para isso. Alguém pode chegar e dizer, existe um instinto de sobrevivência. Parece que existe mesmo. Coisas vivas tendem a viver, a tentar sobreviver. Você tende a viver e a tentar sobreviver. Agora, o que parece haver por trás disso? Existe um sentido temporal forte. Você é um sistema complexo que traz em você memórias, inclusive genéticas, da complexidade da humanidade. Você precisa de se agarrar à vida, de se agarrar ao outro para poder, por exemplo, reproduzir, criar filhos, cuidar dos filhos, de modo que o tesouro de complexidade passe de você para ele e ele possa passar para os filhos dele. Isso é um motivo razoável para se viver.
Quando você, por exemplo, pensa na situação atual e pergunta o que vai ser das gerações dos pequenininhos que estão chegando aí nesse contexto. Uma pergunta muito séria. Então, esse é um aspecto interessante. Mas existe um aspecto que eu considero mais grandioso, embora mais simplista, e que também não deve ser encarado do ponto de vista reducionista. Nós temos que ficar aqui, nós e tudo que existe, porque nós formamos uma espécie de capilaridade do universo, uma rede capilar feita de coisas, por onde se esvai a energia com produção de entropia, o universo poder expandir. Ou seja, o universo precisa que a gente exista, que a gente sobreviva, como estrutura dissipativa, processos não lineares, de reorganização, tudo isso é necessário para produzir a energia que ele precisa para expandir, fazer o trabalho da expansão. O senhor fala muito em natureza, né? Natureza como uma entidade, como algo, algo existente. Queria como o senhor definir natureza? Tem alguma definição para isso? Partindo sempre do ponto de vista da objetividade, do objetivismo, do realismo, a natureza para mim é tudo que existe, tudo que é. A palavra natureza sugere o natural. O natural é aquilo que não é artificial, ou seja, é aquilo que nós não fizemos. Então, geralmente o pessoal usa a expressão natureza para aquela parte do real que apareceu aí no mundo por algum motivo, que a gente não tem nada a ver com isso. A parte que a gente cria, que a gente faz, que a gente produz, tecnologia, por exemplo, é a produção de sistemas artificiais, não naturais. Ou seja, ou não é natureza, ou então é a nossa natureza codificada. Mas a natureza que se refere ao termo é a natureza como um todo, digamos assim. É um sistema formado pelas coisas que existem. Nesse sentido, natureza, universo, todos esses termos, mundo, todos eles tendem a se tornar sinônimos. Para mim, não estou eliminando da natureza, os processos mentais, as criações mentais, os sentimentos. Então, isso é natural em nós. Nós somos naturais. Nós somos natureza. E é uma linha que tende a separar o ser humano de um lado e a natureza do outro, o confronto entre os dois. O ser humano é racional, lógico, então a natureza é bruta. Isso justificaria dominá-la. Então, muita gente pensou durante séculos e ainda pensa assim. Mas não é isso, você é da natureza. E mais, você é um produto dela. Ela te absorve, ela te contém, te alimenta, você nasce dela. E herda muitas das memórias que ela tem em outros níveis sistêmicos. Você nasce com isso na cabeça. Então, o que te torna humano é aquilo que é natural. Nessa visão é natural que haja sentimentos, emoções, ética, estética. Isso faz parte do mundo. Não um problema seu, somente seu. Não um problema humano. E muito menos um problema de sistema artificial. É porque a natureza é estética. A natureza é bela. A natureza é valorosa. Tem todos esses aspectos que são fortemente humanos. E quanto mais humano for, mais natural é. Mais é a expressão dela. Então essa dicotomia, que é o velho paradoxo da matéria e mente, né? Separação entre corpo, cérebro e mente, Descartes e tal. Isso tem que ser superado, como o Peirce e outros fizeram. E hoje em dia existe uma forte tendência nessa direção, é tudo uma coisa só. Existe um contínuo entre o que é corpo, bem material, natural, biológico, e o que é a alta sofisticação ética, estética, axiológica e tal. Existe um contínuo, só variando em nível de complexidade.
Então, você imagina que há um sistema, uma natureza, né? E que eu sou contido por ela, digamos que se eu imagino isso para além da parede, do vento que está soprando agora, dessa luz que está aqui sobre nós, eu posso imaginar que talvez haja essa camada estética invisível que me contém, pela qual eu fluo. Sim, sim. E nota que não precisa ser, me parece, uma proposta holística, do todo agindo sobre a parte. Não precisa ser isso. É só você se identificar como uma parte no todo. Você é uma parte do todo. Ah, mas o humano, o consciente, aparentemente é uma coisa elevada, não é? Uma novidade. Isso aqui existe uma crença, isso foi muito forte da Idade Média para cá, é chamada os iluministas, aquilo tudo. Considerar o ser humano algo de anormal. Do ponto de vista religioso, seria um ser divino, um produto da criação divina, uma coisa que os animais não têm. E o principal atributo seria a racionalidade. O ser humano é um animal racional. E não há essa diferença. O ser humano é um animal mais complexo. Ele é somente um animal. Essa questão dos aspectos limitativos, parece que a gente, como humano, nem sempre a gente lida bem com isso. Uhum. Parece que a gente tem sempre necessidade de não aceitar que esses limites existem, né? Então, nossa, talvez até isso nos leve a criar tanta artificialidade, né? Talvez Sim, existem posturas, máscaras semióticas, manipulações semióticas. As pessoas são convidadas a se confrontar com essa imagem mais honesta. E muitos signos são usados em convenções sociais e tal para disfarçar essa animalidade do ser humano. Mas o ser humano é um animal. E se você não admitir que você é um animal, que tudo é normal, você vai ter que viver sempre levando choques. Você vai se deparar com esse animal o tempo todo. Uma última pergunta, professor, não sei se o senhor se sente apto a responder ou não, mas pensando na estrutura brasileira, né? Na formação do país, de modo geral, imaginar que existia uma estrutura aqui já no país, social, em 1500 e 1500, né? No período pré-colombiano, pré-cabralino. E aí, com a chegada dos europeus, né? Esse sistema ele foi completamente diluído ou talvez, né? Destruído. Pensando nessa interação que tem todas suas violências, suas particularidades, a gente pode dizer que, apesar de a gente achar que o sistema europeu acabou se fortalecendo aqui, né? Porque hoje nós moramos em cidades, mas a gente pode dizer também que o sistema ativo, né? Também tem seu grau de sucesso. O sistema antigo? Aqui no Brasil. Ou esse confronto ele ainda está em fricção? Sabe o que eu acho? Aproveitando aquela discussão sobre natureza e natureza. Eu acho que o que prevalece hoje no Brasil e está com sucesso, que é um aspecto positivo da nossa cultura, da nossa sociedade, é o que o Amálio Pinheiro Branco, lá da PUC, chama de sistema mestiço. O conceito de mestiçagem que ele usa diz que é uma mistura de elementos diferentes, genes diferentes, etc. Mas que no caso do Brasil e de alguns países da América Latina, a mistura não chega a se efetivar.
Ou seja, não há diluição em entropia. Os sistemas são diversos, conseguem conviver entre si, mas mantendo suas identidades, ou seja, mantendo suas auto-organizações peculiares. Para poder esse processo ser eficiente, ser eficaz, e parece que tem sido, ele é assim. No Brasil é assim. Para esse processo ser eficiente, ser eficaz, ele, é claro que como processo desse tipo, ele depende das visões de mundo que compuseram a cultura e a sociedade brasileira. O pessoal sempre cita os brancos, na figura dos portugueses, no nosso caso, os índios, que são da terra, e os negros que foram importados da África. Isso aí fundiu de tal maneira que criou essa questão positiva, que eu acho, da mestiçagem. É um país onde você encontra um lugar para você ser, o seu reduto. É um país onde, em média, pelo menos, não sei até como é que isso anda agora, você pode sair do seu reduto e contactar com o outro, sem perder a identidade, mas sem ameaçar o outro. Isso é muito bom. Agora, a grande questão é a linha que critica esse tipo de visão otimista. Eles dizem que existe uma questão fundamental associada ao início da cultura, que é aquela história que o Brasil começa com uma crise na política portuguesa, na Europa, a invasão de Napoleão, a fuga do príncipe para o Brasil, e o negro trazendo a marca da escravidão, dá uma mancha na nossa existência que nos grava como um bicho, olhados com desprezo para os seres mais superiores e tal. Mas a mestiçagem está dizendo o contrário, está dizendo que valores sobrevivem para manter esse ser humano vivo. A coisa não está sendo só necrófila, não, tem biofilia nisso. Biofilia? Biofilia, amor à vida. Né? Então, eu não acredito muito que... Eu entendo, o argumento é forte. Todo sistema dessa natureza tem uma origem. Dependendo da origem do início da história, ele vai atender a certas circunstâncias mais prováveis. A grande questão é entender, isso é uma coisa mais concreta, o porquê da nossa mundividência, o porquê da nossa visão de mundo. Ela seria explicada somente por esses fatos, mais ou menos localizados no tempo, psicossociais, portugueses, índios, negros, situação da Europa naquele tempo. Seria marcado só por isso? Ou existe uma coisa mais sutil por trás? O conceito de mundividência é um conceito do Nikolai Hartmann. Isso significa basicamente visão de mundo. Mundividência, um termo que vem do latim. E cosmo, visão, é um termo que vem do grego. Visão de mundo, visão do universo. Um estudo feito a nível psicossocial das mundividências mostra que toda mundividência é o resultado de uma espécie de receita de bolo com 3 componentes: racionalidade, sensibilidade e vontade. Uma pessoa ou um povo, isso vale para pessoas, para grupos, para povos. Uma pessoa ou um povo que tivesse essas 3 coisas em equilíbrio seria o ideal. Ou seja, vontade bastante para poder sobreviver, sensibilidade para sentir o mundo, aprender com o mundo e tal, e racionalidade, saber tomar decisões logicamente coerentes, viáveis e tal. Isso é o ideal do ser humano. Agora, se houver um desequilíbrio na receita, estraga tudo. Então, existem os exemplos flagrantes, né? Por exemplo, França. França é um sistema onde o francês mediano ele tem vontade, isso implica, inclusive, níveis de agressividade. Ele é agressivo na defesa do território dele,
ele tem sentimentos, a parte dele mais afetiva e tal também é bem desenvolvida. E tem racionalidade, eles são muito bons racionalmente. Inclusive, boa matemática foi feita por eles. Né? Grandes matemáticos foram os franceses. Franceses e alemães dominavam na época. Né? Euler, essa turma toda. Então, eles são talvez um povo perto do equilíbrio. Ou eram, né? Não sei como é que eles estão agora. O alemão, grande racionalidade, uma vontade tremenda, mas uma repressão emocional sensível muito grande. Não é que eles não tenham sentimentos, eles têm, mas eles controlam isso. Isso aparece muito na educação dos filhos deles. O americano, uma racionalidade razoável. Os grandes cérebros que tem nos Estados Unidos são importações feitas de outros países, de outras mundividências. Então você tem que estar lendo o nome dos caras e vendo o sobrenome para saber qual é a origem deles, qual o gene que eles estão portando. A parte de sensibilidade deles é meio fraca. Eles não são muito sensíveis do ponto de vista humano, a perceber certas coisas. Mas a vontade deles é extremamente forte. E nisso, essa ideia da colonização por eles, feita, conta muito. Né? A vontade, o exemplo da luta, vamos resistir, vamos ser livres e tal, ideais de liberdade. Isso é uma vontade, é um grito de guerra. É igual a Marselhesa na França. Né? Vontade, o pessoal exalta a coisa. Brasil. Boa racionalidade. Nós temos gente, embora o país não ajude, temos gente muito boa, né? Muito inteligente, muito boa mesmo. Matemática, física, nós temos arte, tudo. Sensibilidade, muita sensibilidade. Muito. A ponto de, às vezes, atrapalhar, né? Ser dominado pelas sensações, pelas emoções. Isso pode ser positivo na produção, na criação, ou pode prejudicar. Agora, a nossa vontade é um fracasso. E aí o pessoal diz, está vendo? Um povo basicamente tomado como escravo, não tem vontade. Ele é criado sem vontade. Ele não tem o hábito de manter a vontade dele. Pode ser que a explicação seja essa. Mas eu não sei, eu sempre acho que tem uma coisa mais profunda por trás. Que é alguma coisa, por exemplo, necrofilia e biofilia são termos retirados de Freud. Existe um amor à vida, uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Por que um ser vivo que quer viver abre mão da pulsão de vida e aceita a pulsão de morte? E se autodestrói, por exemplo. Sim. Ou seja, ele abre mão da permanência dele em nome da permanência de algo maior. E isso é sempre um bom motivo para o ser humano adotar um procedimento necrótico. Não sei. Mas eu sei que é um pouco assustador essa tendência que a vida apresenta de vez em quando, a autodestruição. Só aquela pergunta, por que vale a pena viver? Essa é uma pergunta cruel. Ou como meus filhos perguntaram uma vez, quem sou eu? Por que eu existo? Isso é sinistro. Cara. Isso é muito difícil de responder. Eu posso apelar àquela resposta cosmológica. Meu filho, você está aqui, você existe para ajudar o universo a expandir. Mas a coisa não é só assim, né? Não é tão simples assim.